cálculo das constantes de equilíbrio é dado pelos valores das constantes de equilíbrio, determinando as suas respectivas expressões. Bom, cada uma das definidas são definidas como a multiplicação da concentração dos produtos em mol dividido pela multiplicação das concentrações do reagente também em mol. Isso a gente já tinha visto antes, com seus respectivos coeficientes estequiométricos aplicados como expoente das concentrações. Sendo assim, por exemplo, esse aqui é um exemplo bem simples do que a gente viu lá no início em KC, né? Só vamos dar uma lembradinha. Então, vamos resolver isso quando a gente tem multiplicações aqui entre KC e entre vários expoentes. Aqui a gente tem, digamos que 4 produtos, então na hora da resolução a gente vai fazer como? KC, ele vai ser igual ao nosso C, né? Reagente dividido por produto, o nosso C, que ele vai estar sobre o seu expoentezinho aqui, esse númerozinho, ele passa a ser para cá, vezes, então, o nosso D ao seu expoente, dividido por A em seu expoente Azinho, vezes B em seu expoente Bzinho. Não tem segredo nenhum, né? Vamos fazer um exercício com números. Aqui no exemplo 1, como que a gente vai fazer? Agora, aplicando aos coeficientes. Lembrando, produto dividido por reagente, vamos começar por aqui. Então, teremos H2O elevado ao quadrado vezes Cl2. Coloquei esse 2 aqui no lugar errado. Ele é embaixo, desculpa. Cl2 ao quadrado. Dividido, então, para HCl na quarta vezes O2 ao quadrado. Assim, e se eu desse a conta reversa disso, um exemplo reverso? Como que a gente vai fazer para saber como que é esse nosso sistema? Como que é dado estes nossos valores? A gente vai fazer o reverso, né? A gente sabe que aqui é reagente, a gente sabe que aqui é produto, então, aqui nas fórmulas a gente começa sempre pelo nosso reagente, né? Então, como que eu vou fazer? Nós teremos, então, CS2, ele não tem nenhum expoente, então ele permanece. Vou fazer aqui o nosso CS2 mais 4, ele tá como expoente, então ele volta para onde que ele era, 4H2, que faz trocas de reações com o nosso CH4, ele também não tem expoente, então é 1, mas agora esse tem expoente 2, H2S. Bem simples a resolução desse nosso exemplo 2 também, ok? Coeficiente de equilíbrio. Bom, quando uma reação está caminhando para o estado de equilíbrio, pode-se determinar o coeficiente de equilíbrio, QC, da mesma maneira que se expressa da constante de equilíbrio. Porém, como o sistema não chegou ao estado de equilíbrio, o valor de QC ele é variável. Bom, então ele vai ser feito da mesma forma que a gente fazia o nosso KC, produto dividido pelo reagente. A importância de conhecer QC se deve ao fato de ele indicar que a reação de estudo chegou ao estado de equilíbrio. Neste caso, deve-se relacionar a constante de equilíbrio e a reação ao coeficiente de equilíbrio. Bom, vamos por exemplo. A gente tem 2 SO3 gasosos que reage com 2 SO2 gasoso mais O2 gasoso. O nosso valor de KC é atribuído a 5. Bom, para os dois experimentos, ambos estavam em mesma temperatura e pressão, obtemos os resultados. SO3 no primeiro experimento 0,5,
no segundo 5. SO2 no primeiro 0,5, segundo 5 e oxigênio 2. Primeiro experimento 1 e nosso segundo 5. Agora, como que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai resolver o experimento 1. Então, aqui, experimento. O nosso KC, ele não é dado da mesma forma que o nosso QC não se dá pelo mesmo fórmula do KC, então é como que a gente vai começar essa nossa experiência. Então, QC, ele se dá pelo nosso produto dividido pelo reagente, então, SO2 ao quadrado vezes O2 dividido por SO3 ao quadrado. É isso. Agora, nós vamos substituir esses valores pelos que a gente tem aqui na nossa tabelinha. Então, nós vamos ter 0,5 ao quadrado vezes 1 dividido por 0,5 ao quadrado, que vai ser igual a 1. É isso, então. Então, vamos resolver o nosso segundo experimento. Ou melhor, aí agora a gente calcula o nosso... para saber se ele está realmente em equilíbrio, qual que é o nosso coeficiente de equilíbrio. Então, a gente vai fazer o nosso QC dividido pelo nosso KC. Que teremos, então, o nosso 1 da nossa questão aqui, dividido pelo 5 que ele dá lá no início na nossa fórmula. E o nosso valor será de 0,2. Isso mostra que o nosso sistema, ele não está em equilíbrio. Então, não está em equilíbrio. Olhando, a gente consegue já, né, ter uma noção disso, mas vamos sempre estar fazendo a continha. E resolvendo agora o nosso segundo experimento. Então, eu vou fazer a formulazinha aqui de novo. Agora, a gente vai usar os valores do nosso segundo experimento. Então, teremos 5 ao quadrado vezes 5 dividido para 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter o nosso valor de 5. Agora, para a gente saber se se a gente está em equilíbrio, então, vai ser o nosso QC. QC dividido para KC, que será 5, dividido para 5, e nós teremos que vai ser igual a 1. Aqui ele mostra que está em equilíbrio.